O Burger King atende mais de 11 milhões de clientes todos os dias ao redor do mundo. Isso é uma quantidade enorme de comida deliciosa. Mas você já parou para pensar no esforço por trás de fazer esses hambúrgueres icônicos, desde a fábrica até o seu prato? Vamos descobrir o que está por trás do pão. Antes de mergulharmos no processo de produção moderno, vamos fazer uma viagem no tempo e ver como o Burger King se tornou o gigante que conhecemos hoje. Tudo começou em Jacksonville, Flórida, com a instalação do primeiro Burger King. Na época, o destaque era um equipamento especial que, em vez de usar uma caldeira tradicional, permitia cozinhar vários hambúrgueres rapidamente. No entanto, problemas financeiros levaram os proprietários originais a venderem a empresa apenas um ano depois. Foi então que dois visionários, James McLamore e David Edgerton, entraram em cena e transformaram o Burger King no que conhecemos hoje. Eles refinaram o menu e introduziram o famoso método de grelhar os hambúrgueres na chama, que ainda é a marca registrada da empresa. E foi assim que o Whopper nasceu. Um hambúrguer tão grande para a época que logo se tornou o produto principal da marca. Com o sucesso, o Burger King expandiu rapidamente, chegando a mais de 1.000 unidades ao redor do mundo, tornando-se a segunda maior rede de fast food especializada em hambúrgueres, logo atrás do McDonald's. Ao longo das décadas, o Burger King continuou a inovar, sempre oferecendo novos itens no cardápio. Mas os hambúrgueres grelhados na chama continuam sendo o coração da marca. Agora que entendemos um pouco mais sobre a história, vamos voltar ao que realmente está cozinhando nos bastidores. No centro de tudo está o hambúrguer de carne bovina. O gado usado para produzir esses hambúrgueres vem de grandes fazendas industriais, em vez da imagem idílica de pastagens verdes. Essas fazendas operam em grande escala para maximizar a produção de carne. A maioria do gado é alimentada com grãos, uma prática padrão na indústria de fast food, já que a alimentação com grãos faz com que o gado engorde mais rápido e de forma consistente, além de resultar em um teor de gordura ideal para os hambúrgueres que todos nós conhecemos e amamos. Embora a carne bovina alimentada com capim seja popular entre os consumidores mais conscientes, o sabor dos hambúrgueres do Burger King é resultado de uma combinação cuidadosa de ingredientes, incluindo alguns aditivos. Vamos falar sobre isso. Quando falamos da carne bovina utilizada pelo Burger King, tecnicamente é 100% carne bovina. No entanto, isso não significa que não haja um toque da ciência moderna de alimentos envolvido para garantir consistência em milhares de hambúrgueres servidos diariamente. Às vezes, são adicionados ingredientes como proteína de soja ou proteína texturizada, TVP, que ajudam a manter a forma do hambúrguer e facilitam o processo de cozimento e congelamento. Esses aditivos são parte do segredo por trás da forma e textura dos hambúrgueres, além de garantirem que, não importa em qual unidade do Burger King você esteja, o sabor será sempre o mesmo. O objetivo é equilibrar sabor, custo e consistência, e é isso que faz a magia do fast food acontecer. Agora, entrando no processo de produção em larga escala, nas plantas de processamento de carne, a carne é separada em cortes magros e gordurosos para criar a mistura ideal para os hambúrgueres. O hambúrguer típico do Burger King mantém uma proporção de gordura e carne magra que garante um hambúrguer suculento e saboroso, que é a assinatura da marca. A ideia é criar aquela experiência de fazer o hambúrguer literalmente derreter na sua boca a cada mordida. Os bifes são moídos e misturados em uma combinação homogênea, formando as porções circulares familiares que conhecemos. O equipamento usado nas plantas de produção é capaz de fabricar milhares de porções por dia, garantindo que cada parte do hambúrguer seja consistente em tamanho, formato e sabor, o que serve milhões de clientes ao redor do mundo. A consistência é a chave. Isso significa que cada mordida do seu Whopper será exatamente como a última. No mundo da comida rápida, a ciência é o que sustenta essa consistência. As porções de carne não vão diretamente para a grelha. Depois de moldadas,
Elas são congeladas rapidamente, utilizando uma tecnologia de congelamento especializada. Esse processo de congelamento rápido é fundamental para manter o sabor e a umidade, permitindo que os hambúrgueres sejam armazenados por mais tempo sem perder a qualidade. O congelamento é a maneira como o Burger King garante que a carne bovina que você come pareça fresca e tenha aquele sabor de grelhado quando chega ao seu restaurante local. No entanto, congelar a carne vem com algumas desvantagens, como uma leve diferença na textura em comparação com a carne fresca. Mas, quando se trata de fast food, a consistência é o fator mais importante. Graças ao processo de congelamento rápido, cada hambúrguer tem um sabor que se aproxima ao de carne fresca, mas é a grelha que realmente faz o Burger King se destacar. Enquanto outras cadeias de fast food cozinham seus hambúrgueres em chapas planas, o Burger King escolhe grelhar na chama aberta, o que dá ao hambúrguer aquele sabor característico de grelhado que todo mundo ama. Não é apenas um truque, é uma parte essencial da identidade do Burger King. Afinal, há uma razão para o hambúrguer ser grelhado, e não é só para fazer bonito no restaurante. O processo de grelhar a carne em chama aberta cria aquele sabor defumado e único que diferencia os hambúrgueres do Burger King dos outros fast foods, que apenas fritam ou grelham os hambúrgueres de forma mais comum. Aqui vai um pequeno segredo. As marcas de grelha que você vê nos hambúrgueres já são adicionadas na fábrica. Isso faz com que cada hambúrguer pareça perfeitamente grelhado, mesmo que não tenha passado tanto tempo na chama quanto você imagina. Em operações de larga escala, essa é a maneira eficiente de cozinhar muitas porções de uma vez, mantendo aquele perfil de sabor distinto e característico do Burger King. Claro, como estamos falando de fast food, a grelha não é perfeita como em um churrasco artesanal. Há um certo compromisso. Parte do suco escorre na grelha aberta, o que pode fazer o hambúrguer ficar um pouco menos suculento que o ideal. Mas isso ainda é fast food, afinal de contas. Agora, vamos falar do verdadeiro herói do hambúrguer, o pão. Sabemos que um bom pão de hambúrguer precisa ser macio, porém firme o suficiente para segurar todos os ingredientes sem desmoronar. No Burger King, a arte de fazer o pão é levada a sério. Esses pães são uma verdadeira obra-prima da panificação. O processo começa com farinha branca, fermento e outros ingredientes típicos de pão. No entanto, fazer pães em larga escala para fast food não é algo simples. É necessário precisão para garantir que cada pão tenha a textura ideal, seja leve e fofo, e suporte perfeitamente o hambúrguer e seus acompanhamentos sem perder a estrutura. A chave para garantir que as máquinas automatizadas e os misturadores de precisão façam seu trabalho corretamente está em controlar cada parte do processo de mistura. A massa é trabalhada intensivamente por essas máquinas, desenvolvendo o glúten necessário para dar aos pães a estrutura e o crescimento adequados. Depois que a massa é suficientemente trabalhada, ela é deixada para descansar e fermentar. Esse processo de fermentação cria bolhas de gás que tornam o pão leve e fofo. Agora, as coisas ficam um pouco mais técnicas. Para garantir que o pão tenha a mesma textura macia e uniforme todas as vezes, aditivos e condicionadores, como amônia, sulfatos e enzimas, são utilizados. Esses produtos químicos podem parecer assustadores, mas são essenciais para garantir que a panificação em larga escala mantenha a qualidade. Eles ajudam a controlar o crescimento da massa e garantem uma textura consistente em cada lote. Depois que a massa fermenta, ela é moldada em pães individuais por máquinas especializadas que garantem que cada pão tenha o mesmo tamanho e formato. Os pães, então, passam por fornos industriais gigantes, onde são assados em uma temperatura precisa para obter aquela cor dourada perfeita. Mas o processo não acaba aí. Após o cozimento, os pães passam por um rápido resfriamento
para interromper o cozimento residual, garantindo que fiquem com a textura perfeita. E claro, não podemos esquecer das clássicas sementes de gergelim no topo. Afinal, o que seria de um Whopper sem elas? Os pães são então rapidamente congelados, assim como os hambúrgueres, para preservar sua frescura durante o transporte até os restaurantes Burger King em todo o mundo. Além disso, os pães do Burger King contêm conservantes, como o propionato de cálcio, que ajudam a prevenir o mofo e a estender a vida útil do produto. O sulfato de amônio é usado para garantir um crescimento consistente da massa, resultando em uma textura uniforme em cada pão. E é assim que os pães chegam prontos para serem montados em seu Whopper perfeito. Agora vamos falar sobre o molho. Um hambúrguer do Burger King não estaria completo sem os condimentos clássicos. Geralmente, isso significa ketchup, mostarda e, claro, maionese. Mas, como em tudo no mundo do fast food, há mais detalhes do que parece. Vamos pegar, por exemplo, a maionese usada no Burger King. Ela tem uma textura suave, resultado da combinação de óleo, água e emulsificantes que ajudam a criar aquele creme que se espalha perfeitamente sobre o hambúrguer. Claro, você poderia fazer maionese em casa com ovos e óleo, mas quando se trata de produzir milhões de hambúrgueres, é necessário garantir consistência em larga escala. O ketchup e a mostarda, que são essenciais no mundo do fast food, também são padronizados. O ketchup é feito com os ingredientes tradicionais como tomates, vinagre e açúcar, enquanto a mostarda é feita a partir de sementes de mostarda. Ambos os condimentos são produzidos em grandes quantidades e devem ser estáveis na prateleira por muito tempo. Isso significa que precisam de conservantes, como o sorbato de potássio, para manter a frescura. Nada surpreendente aqui, mas é um lembrete de que até os ingredientes mais simples no fast food são cuidadosamente planejados para durabilidade e consistência. Agora, vamos falar sobre o lado menos glamuroso: os aditivos e conservantes. Esses ingredientes, embora não sejam destaque nos anúncios, são essenciais para o funcionamento da indústria do fast food. Um dos aditivos mais comuns encontrados em hambúrgueres de fast food é o glutamato monossódico, MSG. Embora seja alvo de críticas, o MSG é amplamente usado para realçar o sabor umami, dando à comida aquele punch saboroso. Na quantidade utilizada, o MSG ajuda cadeias, como o Burger King, a manter um perfil de sabor consistente em todos os lugares. Mesmo os condimentos mais simples em um fast food são resultado de engenharia alimentar cuidadosa, garantindo que cada hambúrguer que você experimenta seja tão saboroso e familiar quanto o anterior. Todos os hambúrgueres, seja em Chicago ou Paris, têm o mesmo sabor, e isso não é por acaso. No Burger King, não há uso de nitrito de sódio no processamento da carne para manter a cor. Mas, sem esse tipo de aditivo, a carne poderia ficar com uma aparência acinzentada quando chega aos restaurantes. O nitrito de sódio é considerado seguro em pequenas quantidades, mas em grandes quantidades pode estar ligado a certos problemas de saúde. Contudo, seria necessário consumir uma quantidade absurda de hambúrgueres para que isso se tornasse uma preocupação. Por isso, não é recomendado como parte da sua dieta diária. Além disso, conservantes como o ácido cítrico e o benzoato de sódio são comumente usados nos molhos e outros ingredientes para garantir que eles permaneçam frescos. Esses conservantes evitam o crescimento de bactérias durante o transporte e armazenamento, garantindo a segurança dos produtos quando eles chegam até você. Então, da próxima vez que você for ao Burger King, lembre-se de que há muito mais por trás daquele simples sanduíche. Desde os processos meticulosos nas fábricas, até a grelha de chama aberta, passando pela ciência por trás de cada detalhe, cada elemento foi projetado para entregar a mesma experiência deliciosa,
independentemente de onde você estiver no mundo. Agora que você tem esse conhecimento privilegiado sobre os hambúrgueres do Burger King, tenho uma pergunta. Quando se trata de fast food, qual você prefere? Burger King ou McDonald's? Comente abaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para mais análises de sabor. Até a próxima!